Oi, pessoal! Vamos pintar agora, então, tá? As folhas, tá? Primeira dica que eu tenho a dar pra vocês é que eu vou estar usando uma misturinha aqui pra tá me ajudando no deslizar do pincel. Misturinha são 4 dedos de amaciante de álcool, de amaciante concentrado e 1 dedo de álcool, tá? A medida é essa. Então, fiz aqui uma quantidade um pouco maior, ela fica molinha assim mesmo, ó, bem ralinha. E como eu vou usar, eu vou mostrando aqui pra vocês, tá bom? Então, pra começar, a gente vai fazer a folha. Observar qual folha está por baixo e começar por ela, certo? Aqui, ó, eu vou começar por essa folha. Aqui tá a minha misturinha, ó, ela fica assim meio transparente, tá? Onde eu coloco essa minha misturinha? Mais na parte central da minha folha. Eu não posso usar muito, gente, tá? É só um pouco mais na parte central da minha folha aqui. Tô usando o pincel da Castelo C522, número 12, tá? Vou usar, gente, uma misturinha de verde pinheiro com verde oliva, tá? Por que eu fiz essa misturinha? Porque quando tava só um pouquinho de verde oliva e um pouquinho de verde pinheiro, tá? Então, eu misturei os duas cores juntas pra mim estar utilizando nas folhas. Mas se você não quiser fazer esse tipo de mistura, você pode usar só o verde pinheiro, tá bom? Quando as minhas tintas estão no fim, eu junto vários tons de verde, eu junto no mesmo vidro, tá? Criando aí uma nova tonalidade. Ó, vou pegar a tinta com o canto do pincel, pincel 12, e eu vou vir aqui, ó, na borda, ó, com o pincel na borda da minha folha, já fazendo aqui, ó, essas pontinhas que tem na folha da rosa. Ó, vou fazer isso, ó, puxando pra dentro, observe bem, ó. Tá? Aqui, no caso, ó, a folha tá passando por cima da outra, que eu posso fazer reto, que depois eu vou tá iluminando essa parte aqui, tá? Ó, já faço aqui. E aqui, ó, eu vou fazer o preenchimento. Essa misturinha dá pra você usar com tons escuros, tá? Mas se você não quiser usar misturinha, gente, não precisa usar. Pode colocar tinta direto no tecido. Ó, a minha tinta tá com os gromos, como eu falei pra vocês, são restinhos que eu uni, né, num único pote. Ó, fiz o preenchimento, tá? Vou vir com verde pântano. Vou pegar a tinta de um lado só do pincel e eu vou fazer a lervura central da minha folha, certo? Ó, lervura central da folha. E com tinta de um lado só do pincel, eu vou vir, ó, fazendo as sépalas, ó. Certo? Limpo o meu pincel. Na verdade, eu vou trocar de pincel, vou pegar um pincel 6, tá? Com o pincel 6, eu vou vir com a cor verde pistache, ó, e eu vou iluminar a minha folha, tá? Então, com o verde pistache, tinta de um lado só, eu vou vir entre essas lervuras escuras que eu fiz, e eu vou tá dando aqui aquela iluminadinha, ó. Na hora pode parecer que vai ficar um pouquinho estranho, mas a tinta ela ainda vai secar, tá? E aí, você dá aquela esfumadinha pra não ficar muito marcado. Ó, você coloca, volta esfumando com a mão bem levezinha, ó. Ó, aqui também, ó, eu vou dar aquela esfumada. Tá? Ó. Ó, eu esfumo pra dar uma suavizada, porque senão fica uma linha muito reta, ó.
tá? Se secar, vocês quiserem iluminar novamente, pode ficar à vontade. Outra dica legal, antes de você colocar o pistache, você também pode estar colocando o verde grama, que ele é um tomzinho mais claro, e depois você vem dando aquela iluminadinha com verde pistache, tá? Se quiser, pode vir com verde pântano. Ó, e eu vou dar aquela escurecida aqui, onde as folhas se encontram, ó. Certo? Ó, posso vir na borda também, ó, com a tinta no cantinho do pincel e dar uma reforçada nos... Falo espetinho, gente. Nessas pontinhas, ó. Tá? Pode fazer de um lado só, não precisa fazer dos dois lados. E a nossa folha tá pronta, tá? É uma folha grande. Dessa mesma forma, a gente vai fazer todas as outras folhas. Então, eu vou fazer mais uma, tá? Mais uma essa aqui, pra vocês poderem estar vendo. Todas as folhas do desenho, vocês vão fazer da mesma cor, usando as mesmas cores, tá? Da mesma forma. Pode mudar aí as tonalidades um pouquinho, se vocês quiserem, tá? Ó. Então, vamos lá. A misturinha eu vou passar na parte central aqui, ó, tá? Não pode usar muito essa misturinha, tá, gente? É só um pouco, senão mancha. Venho com a tinta no canto do pincel, começa aqui na borda, ó. Ó, e vou dando pincelada para o centro da folha. Ó, aqui eu identifiquei que essa folha aqui, ela tá por cima da outra. Depois, eu vou ter que iluminar essa lateral aqui pra ressaltar. Ó, e eu venho dando os piquezinhos da folha, tá, gente? Não precisa ser muito certinho, porque os piquezinhos são diferentes um do outro, tá? Ó, puxo pro centro. Faço o preenchimento da folha. Dessa lateral toda. Deixa eu tirar esses grumos aqui. Ó, repare que pingou aqui um pouquinho, não tem problema. Depois, quando eu vim fazendo as folhinhas fantasmas de acabamento, eu coloco por cima e vai estar tudo bem, tá? Mas é porque, como eu tô usando restinho de tinta, dá esses gruminhos mesmo. Tá? Tem que preencher, gente, a folha bem preenchida. Ó, aqui esbarrei um pouquinho. O que que eu vou fazer? Como foi uma quantidade maior de tinta, ó. Ó, eu venho aqui, ó. Já faço aqui uma folhinha fantasma, tá? Depois eu finalizo ela. Ó, usando um pouquinho da mistura, eu vou deixando ela mais suavezinha. Vem, eu vou pegar a tinta de um lado só do pincel e eu vou criar aquela nervura central, ó. Tá? Na hora de puxar essa nervura aqui, ó, tinta de um lado só, tá? Não precisa ser muita tinta. E vai puxar a curvatura, tem que lembrar da curvatura. Ó, tá? Não precisa fazer muito certinho, pode voltar, ó, passar por cima. Pra ele ficar um pouco esfumado, tá? Fiz isso, eu vou pegar o 6, pincel 6 ou 8. Tá? Agora, gente, eu resolvi aqui que eu vou colocar um pouquinho do verde grama, ó. Agora, eu já tô iluminando aqui, ó, entre essas partes escuras que eu coloquei, com verde grama.
Se você não tiver o pistache, quiser fazer com verde grama, ó, dá pra fazer também, tá? Fiz com verde grama, eu posso vir com o pistache, ó. Olha como dá uma tonalidade diferente e bonita, gente. O verde pistache por cima do verde grama, ó. Olha, pouca quantidade, não precisa muito, o pincel vai e vem, dá aquela esfumada pra não ficar também muito marcado, ó. Certo? Aí, aqui nessa lateral, a gente precisa dar uma iluminada, tá? Então, eu vou pegar a tinta com o canto do pincel. Por que que eu vou iluminar essa parte aqui, ó? Vou fazer com um tom mais claro. Porque tá por cima. Tá? Você pode fazer com pistache ou com um pouquinho de um tomzinho de azul também, tá? Depois a gente vai estar fazendo uma folha no tom de azul, com nuances azul. Tá? Fica super bonita. Tá? Com um pouquinho do tom mais escuro, ó, eu vou dar uma intensificada aqui, ó, nessa bordinha, pra ficar mais serrilhadinha. Tá? Aqui, gente, eu fiz uma por uma, mas vocês podem fazer 2 ou 3 folhas de uma única vez, se não tiver muito quente, se você não demorar demais pra fazer a sua folha, tá? Então, dessa mesma forma, a gente vai estar fazendo todas as outras folhas, tá? Observe que fica bem sutil a diferença de uma folha para outra, tá? Essa realmente vai ser uma folha bem escura. Agora, eu vou fazer o restante das outras folhas toda do meu caminho de mesa. Então, agora é só fazer todas as folhas, depois a gente vai voltar fazendo as rosas, as margaridas e assim por diante, tá bom? Qualquer dúvida é só comentar aqui embaixo sobre as folhas, se você ficou com alguma dúvida ainda, tá? Secou, se precisar de iluminar, eu vou falar no decorrer dos próximos vídeos. Agora, depois que fizer todas as folhas, elas estão levemente umedecidas, tá? Estão quase seca. Eu vou pegar o pincel 6, eu vou pegar a cor verde bebê, tá? Se não tiver o verde bebê, pode ser o erva doce, pode ser o verde soft, ou mesmo até um tonzinho de azul bem clarinho, como o azul hortênsia ou azul bebê, tá? E o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar dando mais uma iluminada. Então, você vai escolher uma lateral, tá? Com pouquinha tinta no seu pincel, porque é uma cor clara, tá? Para não dar muito contraste, já que estamos fazendo uma folha numa tonalidade bem mais escura, ó, com a sujeirinha do pincel, eu vou iluminar onde eu coloquei o verde pistache, tá? Ó, aqui na lateral, eu venho com a tinta no canto do pincel, como eu falei pra vocês, esta folha está por cima dessa. Então, todo o seu desenho, você vai observar as folhas que estão por cima. E para dar a melhor definição na folha que está por baixo e as que está por cima, você vai vir fazendo esse piquezinho, né? Esse picôzinho com a tinta no cantinho do pincel, tá? Com o verde aí, bebê, para dar destaque, tá bom? Ó. Com a sujeirinha do pincel, você pode vir também do outro lado, ó, e dar uma leve iluminada, somente com a sujeirinha do pincel, tá? Ó, no caso aqui, se essa folha aqui está por cima, eu vou iluminar de cá. Dessa forma, é só repetir em todas as folhas do desenho, tá bom? Ilumina com a sujeirinha do pincel. Tá? Se caso você quiser colocar uma dobra, você vai pegar a tinta de um lado só do pincel, eu tô usando o pincel 6, você vai vincar na lateral, ó, da folha, ó, e vai fazer uma pequena dobra, tá? E aí, você pode fazer de acordo com o gosto, né? De acordo com o seu gosto, tá? Nesse caso aqui, eu não dobrei muitas folhas, não, tá? Pra esse estilo de folhas,
eu não dobrei muito, tá? Ó, vou iluminar um pouco mais pra cá, nessa ponta, com pouca tinta. Agora, eu vou pegar tinta de um lado só, uma quantidade um pouco maior. Vou vir, ó, com o pincel inclinado a 40 graus, ó. E eu vou fazer uma lervura central nessa parte mais escura, ó. Tá? Bem fininha de preferência. Ó, levando pra fora. Então, dessa mesma forma, você vai dar acabamento em todas as folhas desse desenho, tá bom? Agora, a gente vai estar fazendo uma gota para vocês poderem já estar fazendo a gota nas folhas. Para fazer a gota, eu gosto de utilizar esse pincel aqui, mas pode ser o pincel filete, de preferência um pincel que seja bem pequeno. Esse é o Tigre da linha 140 e o número 2 aparado. Lembrando que os meus pincéis são comprados com a Flávia Artesã, que eu já comprei eles todo aparado para mim estar usando. Se você quiser adquirir os pincéis, o contato vai estar na descrição do vídeo. Conversa com ela no WhatsApp, ela tem uma variedade enorme de marcas, modelos, tamanhos e de fibras. Então, só você escolher o que você gosta de utilizar e comprar. Ela envia para o país todo. Para isso, a gente vai estar usando a cor que a gente mais escura que a gente usou na folha, tá? E como a gota ela é transparente, a gente precisa usar os mesmos tons utilizados na folha, certo? Sendo assim, a cor mais escura que eu utilizei aqui, que é a qual eu vou estar usando a sombra para gota, eu vou estar usando o verde pântano, um pouquinho do branco, tá? Então, vou dar um zoom para ficar mais visível para vocês, porque eu quero que vocês caprichem aí na gotinha de vocês. Vou pegar uma quantidade bem pequena mesmo de tinta, vou escolher onde eu quero a minha gota, tá? Eu vou querer aqui, ó, e eu vou fazer uma meia lua, ó, meia lua, esfumo para baixo, essa meia lua, venho na parte de cima, ó, e eu vou fechar essa meia lua e vou esfumar para dentro da meia lua, tá? Fiz isso. Vou limpar o meu pincel, vou pegar uma isca de branca no cantinho do pincel. Olha como eu inclino o meu pincel para me colocar a tinta, ó. Coloco, ó, na meia-lua e puxo, tá? No meu canal, tem vídeo no meu canal secundário, posso estar deixando na descrição também para vocês. O link de onde eu explico a gota passo a passo em várias tonalidades de cor para você tá fazendo a gota, tá? Então, ó, eu esfumo com bastante suavidade para cima, sem cobrir toda a minha sombra que eu coloquei, e eu coloco ali um pontinho de luz, tá? Então, eu vou fazer novamente, ó, isca de verde pântano. Eu venho aqui, ó, e eu faço uma meia lua, ó. E esfumo para baixo, ó, com o movimento de vai e vem. Pego mais verde pântano. Venho na parte de cima, ó, e coloco. Ó, fazendo uma meia lua também e esfumando para baixo. Ó, repare que fica essa parte interna sem colocar tinta. Eu limpo o meu pincel, pego o branco e é nessa parte aqui, ó, que eu vou colocar, ó, a meia lua. Coloquei, eu limpo o pincel, puxo, ó, bem devagarzinho pra cima, fazendo um esfumadinho, ó, tá? Sem espalhar pra fora do desenho. Com o cantinho do pincel, das cerdas, eu pego um pouquinho de tinta branca e eu venho cá, ó, e dou um pontinho de luz. Então, dessa mesma forma, é só repetir a quantidade de gota que você quiser, tá? Eu recomendo colocar um pouco, não exagerar muito para não ficar muito artificial, mas as gotas dão um charme todo especial. Lembrando que você também pode estar colocando gota nas rosas, então não precisa colocar muito nas folhas, tá certo? Escolha duas ou três folhas e adicione algumas gotinhas para ficar bem lindo o seu trabalho, tá bom? Então, essa foi as folhas que a gente fez.
tá? As nossas folhas, vou acrescentar gotinhas aqui pra gente tá começando a pintar a rosa. Esse é a parte onde eu faço as folhas pra vocês, tá bom? Agora vamos para o vídeo da rosa.